Começar com o pé direito? Ou começar com o pé esquerdo? Pular as ondas da praia? Usar roupa branca? Muito dinheiro no bolso? Saúde para dar e vender? Em mais um início de ano, todos estão à procura do grande segredo para um ano feliz e satisfeito. Mas será que superstição garante felicidade? Será que dinheiro, sorte ou rituais garantem uma vida satisfeita? Se existe alguém que entende de vida, de felicidade e de satisfação, é quem criou a própria vida. Por isso, neste início de 2026, queremos convidar você para juntos refletirmos sobre questões cruciais para uma vida feliz e satisfeita. Para viver bem. Nova série de mensagens da Recomeçar. Nesse mês de janeiro e agora início de fevereiro, nós estamos trabalhando essa série para viver bem, questões cruciais para uma vida feliz e satisfeita. E o nosso objetivo nessa série tem sido justamente podermos refletir sobre questões muito importantes, questões cruciais que envolvem uma vida feliz e satisfeita. E durante esses domingos que se passaram, a cada domingo a gente fez essa pergunta: o que nós precisamos para viver bem? E a gente tem feito reflexões à luz da nossa época, mas especialmente considerando o que a Bíblia diz que nós de fato necessitamos para viver bem. E durante essas semanas a gente viu, uma das primeiras coisas que a gente percebeu é que para a gente viver bem, uma vida feliz e satisfeita, passa por um relacionamento crescente com Jesus. Sem um comprometimento de buscar um relacionamento crescente com Jesus, dificilmente a gente vai ter uma vida feliz e satisfeita, e a gente viu isso muito na vida de Salomão. A gente também viu a importância de viver o hoje com contentamento, a importância de mesmo a gente fazendo planos para o ano, mas a gente saber aproveitar o hoje. Não sei se você já percebeu, mas nós tendemos muito a viver o hoje, pensando muito nos desafios do amanhã, e termina que a gente nunca aproveita e desfruta o hoje. A pressa tem muitas vezes nos tirado a alegria da caminhada. Mas também a gente viu semana passada que para a gente viver bem é muito importante a obediência. E a gente se debruçou sobre o texto de Mateus capítulo 7, em que Jesus vai dizer que uma vida firme é uma vida de obediência a Deus. E hoje nós vamos falar, ainda caminhar numa mesma direção, talvez insistir um pouco mais em um assunto que para nós hoje é um grande desafio e que tem a ver com permanência. Permanecer hoje é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Algumas manchetes como essa das Nações Unidas revelam o tamanho do desafio que é permanecer bem. A gente quer viver uma vida feliz e satisfeita, mas permanecer bem nessa busca de vida feliz e satisfeita tem se tornado cada vez mais uma missão muito difícil. Esse dado, por exemplo, das Nações Unidas diz que o afastamento por problemas de saúde mental aumentaram no Brasil, isso é um dado de 2025, 134%. Ou seja, as pessoas que estão buscando uma vida feliz e satisfeita, na verdade, muitas delas, ou com um grande aumento entre elas estão, na verdade, tendo grandes problemas emocionais, mentais, que têm afetado a sua vida e que, ao invés de felicidade, de satisfação, elas têm encontrado dificuldade, inclusive, para permanecer. Não é apenas uma questão de avançar, mas é uma dificuldade até para permanecer bem. E esse é um desafio que nos cerca. Mas se esse dado ele te assusta, eu queria que você olhasse esse aqui, já agora, do finalzinho de 2025. Olhe muito bem o que diz a Associação Paulista de Medicina, que diz que 45% dos médicos no Brasil sofrem com ao menos um tipo de transtorno mental. A taxa atinge o mesmo patamar do pós-pandemia, revela o novo estudo. E dentro dessa matéria, tem um exemplo de um médico que compartilha o seu testemunho, Dr. Marcelo Gobil,
E esse doutor, ele tem 31 anos, e ele vai falar que em 31 anos, já com residência, mesmo tendo apenas 31 anos, ele já passou por 2 casos severos de burnout. Se você não sabe o que é burnout, burnout é um adoecimento sério, resultado, fruto do trabalho. A gente trabalha tanto, a gente se entrega tanto e a gente não consegue gerir os desafios do trabalho, que isso gera em nós um adoecimento que, ao invés da gente conseguir continuar produzindo ou permanecer produzindo, a gente adoece e a gente tem que passar um tempo tratando isso. Isso é burnout. E esse médico de 31 anos já passou por 2 situações críticas de burnout. Agora, eu não sei se você percebeu a seriedade disso, mas deixa eu, assim, talvez ilustrar. Essa semana você precisa ir no médico e você vai lá e marca com o doutor ou com a doutora, e quando você chega lá e você começa a abrir a vida, e talvez você chore porque está passando por uma luta, o médico começa a chorar e diz: eu também estou passando a mesma coisa que você. Ou talvez um outro cenário, você ir no médico, que não é uma área, que não seja de uma área de saúde mental, e aquele médico na área da especialidade dele, ele vai te atender, mas ele não está bem para te atender. Um dado do contexto dos Estados Unidos, está traduzido aqui, olha essa matéria, uma marca indelével: Estados Unidos visam acabar com o estigma associado a médicos que buscam atendimento em saúde mental. Ou seja, no contexto dos Estados Unidos tem sido bem claro que médicos, assim como todas as outras pessoas, eles adoecem tanto quanto uma pessoa comum que não é um médico. Mas normalmente a sociedade, não só nos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil também, tem aquela ideia de que se é médico deveria se cuidar mais e, portanto, não deveria adoecer como os demais. E aí a matéria vai mostrar justamente isso, que médicos têm receio de se abrirem, de procurarem uma ajuda, porque isso pode prejudicar o que vão pensar do meu trabalho, o que vão pensar da minha carreira. E quando eu olhei essa matéria, isso me veio uma certa reflexão, porque quantas vezes na nossa própria vida, talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer que a gente não está bem, e que a gente não está caminhando bem, e que a gente não está com a saúde realmente numa situação, ou pelo menos não estamos caminhando em uma direção saudável e boa. Nota, essas matérias, elas servem não para a gente apontar o dedo e ficar falando da vida de pessoas que estão passando por isso, mas ela talvez seja um alerta para a gente fazer uma reflexão, e esse é o propósito dessa série. O propósito dessa série é nos levar a fazer uma reflexão, se nessa busca por uma vida feliz e satisfeita, nós estamos buscando uma vida feliz e satisfeita dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus propõe na sua palavra, ou nós estamos buscando uma vida feliz e satisfeita dentro da cosmovisão da nossa cultura, da nossa época. Não sei se você percebeu, mas a nossa cultura, ela mudou de maneira grandiosa. 30 anos atrás, só para ilustrar, um médico sairia da sua casa, ele iria para o seu consultório, ou ele iria para a clínica, para o hospital, talvez para o único hospital da cidade, e ele atenderia naquela cidade, talvez de manhã até à tarde, e talvez algum caso de urgência à noite, e ele voltaria para a sua casa, talvez no final da tarde, e ele ficaria com a sua família, ele iria fazer uma coisa, ele iria fazer outra coisa, rodeado da sua família, ele iria dormir bem cedo, e no outro dia ele acordaria bem cedo. Mas hoje, um médico, ele acorda bem cedo, ele vai para uma das clínicas que ele atende, no final da primeira parte da manhã ele vai para outra clínica que ele atende, e à tarde ele vai atender outra clínica, e depois ele vai fazer um trabalho da residência, e durante esse meio trabalho inteiro tem milhares de pacientes que estão querendo uma informação dele pelo WhatsApp, e ele tem um trabalho da residência para enviar para o e-mail, e ele chega em casa e ele ainda tem trabalho para fazer. Assim é a sua vida também, não é?
É bem por aí. E a gente talvez não se deu conta de uma mudança muito grande na cultura. Talvez nos enganaram e a gente nem percebeu. Porque se você tem boa lembrança, você deve talvez lembrar que havia uma promessa de que a tecnologia, ela estava chegando e com a tecnologia, os seres humanos, eles iriam trabalhar menos. Parece que não deu certo. Com a chegada da tecnologia, parece que a gente tem trabalhado mais. E isso tem gerado um grande desafio para a permanência. Permanecer é um dos grandes desafios da nossa época. Não é nem tanto a questão de crescer, mas de permanecer bem. E hoje, então, a gente queria tratar dessa questão, voltando para a pergunta, o que nós precisamos para viver bem. E eu queria dizer isso, que para viver bem a gente precisa permanecer em Jesus. Quando a gente fala em permanecer em Jesus, a gente está fazendo referência, eu estou fazendo referência a esse texto aqui que a gente vai ler, que é Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, Jesus vai dizer isso. Quem permanece em mim, note, Jesus está falando de permanência. Quem permanece em Jesus, esse, e eu nele, esse produz muito fruto. Jesus está dizendo que quem permanece nele, permanece produzindo frutos. Quem permanece em Jesus, permanece bem. Agora, a gente não vai tratar dessa questão, porque eu queria tratar dessa outra questão. O que é que significa permanecer em Jesus? Se Jesus está garantindo que quem permanece nele vai permanecer bem, vai produzir fruto e vai ficar bem, o que significa permanecer em Jesus? E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura com a gente no Evangelho de João, capítulo 15. E eu queria apontar pelo menos 3 caminhos aí do que seria permanecer em Jesus. E eu queria te convidar a pensar bastante nessa mensagem, nesse texto que a gente vai estudar hoje, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, o capítulo 15. Você pode ler na sua Bíblia, no seu celular. Evangelho de João, ou mesmo só ouvir, Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, aqui é Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a Deus, a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse texto que eu quero te convidar a refletir nessa noite, Evangelho de João, capítulo 15, é um texto em que Jesus vai usar essa ilustração de um galho, de um pé de uva, de uma videira, de um galho que para produzir fruto, ele tem que estar conectado na videira. O galho produz fruto, mas aquele galho, aquele ramo,
para ele produzir fruto, ele tem que estar conectado na videira, no pé de uva. E é muito interessante porque essa ilustração, note, Jesus está falando que normalmente a nossa vida, quando o ano começa, a gente foca no que a gente quer alcançar. Já percebeu? Você faz a lista das coisas que você quer alcançar nesse ano. Não, nesse ano eu preciso conquistar isso, nesse ano eu preciso fazer isso, nesse ano eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E a nossa semana também é assim, quando a gente vai planejar a nossa semana, a gente tende a pegar as tarefas que a gente tem e a gente fica procurando os horários para colocar as tarefas. Mas Jesus está dizendo que para a gente produzir fruto, para a gente produzir bem, antes do fruto tem algo muito importante. Antes do fruto, a minha vida tem que estar conectada com ele. Se o ramo não estiver conectado, se o ramo não permanecer na videira, o ramo não permanece produzindo fruto. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que para a gente produzir bons frutos, para a glória de Deus, uma vida sábia, uma vida frutífera, nós precisamos estar conectados em Jesus. Agora, a pergunta que nós vamos responder, não se esqueça, é: o que significa permanecer em Jesus? E aqui está a primeira tentativa de resposta. Permanecer em Jesus significa confiar em Deus. Quando a gente olha para esse texto, coloquei aqui na tela para facilitar, Jesus está dizendo: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Então, Jesus é aquele em quem nós temos que permanecer para a gente poder produzir fruto. Jesus não é contra a gente produzir fruto. Pelo contrário, ele diz que quem não dá fruto, ele corta. Porque a árvore boa vai produzir bom fruto. Então, quem não dá fruto, ele corta. Aquele que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Então, Jesus não é contra a produção de frutos. E Jesus também não está dizendo aqui nesse texto que alguém que não tem Jesus, que alguém que não está conectado com Jesus, não vai fazer nada. Não! Às vezes a gente vai fazer muita coisa sem Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que uma vida que produz bons frutos, ela vai estar sempre conectada a Jesus. Ela vai estar sempre conectada com Deus. Deus não é contra a produtividade. Ele é a favor de uma produtividade correta, que tenha sentido, que tenha propósito. E essa produtividade correta, com sentido, com propósito, ela só existe quando nós encontramos sentido e propósito para a nossa vida em Deus. E ele continua e ele vai dizer o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Note a ênfase, a responsabilidade aqui. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, e Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês vão sair daqui, eu vou enviar vocês para uma grande missão, mas para a missão de vocês ser bem sucedida, vocês precisam ter cuidado, porque vocês precisam permanecer em mim, e se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Note aqui uma diferença. Jesus coloca a responsabilidade de permanecer nele para cada discípulo dele, para cada pessoa. A responsabilidade é nossa de lutar para ter uma vida conectada com Deus. A nossa vida precisa buscar o Senhor. Isso é tão interessante. Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim: Deus é o meu Pai, Deus é Pai. Mas a grande questão não é se Deus é Pai, é se eu me importo como um filho dele. Se eu realmente busco o meu Pai como um filho deve buscar o seu Pai. E Jesus encoraja: permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Eu queria levar você a refletir em dois textos nessa noite. Um deles é esse texto do Evangelho de João, capítulo 15, e o outro eu vou colocar aqui, que é o texto de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. Olhe como Provérbios se conecta com as palavras de Jesus. O livro de Provérbios diz assim: confie no Senhor de todo o coração. Confie de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria.
tema o Senhor e se afaste do mal. Isso aqui é o que a sabedoria de Deus reafirma ou afirma, e você percebe que está totalmente conectado com Jesus. A necessidade que nós temos para caminhar bem, para viver bem, uma vida feliz e satisfeita, de confiar em Deus. Permanecer em Deus envolve confiar em Deus, envolve tomar decisões na vida confiando no seu caráter, na pessoa de Deus, confiando que a vontade dele é melhor do que a minha, confiando que ele está no controle, confiando que ele tem um plano, confiando que o plano dele é melhor do que o meu. Às vezes nós achamos que a confiança em Deus, ou fé em Deus, tem a ver apenas com acreditar que Deus existe. Mas quando a gente vai para um texto como esse, um texto como o texto do Evangelho de João, nós percebemos que confiar em Deus é prático. Confiar em Deus é entender que Deus tem uma vontade, eu também tenho uma, então confiar em Deus não é negar a sua vontade, mas é entender que Deus tem uma vontade, você tem uma vontade, eu tenho uma vontade, e sabendo disso, eu confio mais em Deus do que em mim, eu vou buscar a vontade de Deus. Busque a vontade dele em tudo que você fizer. Buscar a vontade de Deus é entender o que Deus espera da minha vida. E aqui, não entenda buscar a vontade de Deus como entender cada milímetro da vida. Eita Deus, deixa eu orar aqui para saber se Deus quer que eu use essa camisa preta ou essa camisa amarela. Não, não é isso. Mas é orar entendendo que Deus quer que as áreas da minha vida estejam centradas nele, dentro da vontade dele. E muitas coisas da nossa vida, nós muitas vezes não paramos para consultar o que Deus quer da minha vida. Qual o plano de Deus para a minha vida? O que Deus espera da minha vida? E essa falta prática de viver a confiança em Deus nos leva muitas vezes a viver de uma maneira que Deus não gostaria talvez que a gente vivesse. Então nota, permanecer em Deus, permanecer em Jesus envolve colocar a máxima confiança em Jesus. Envolve colocar toda a nossa confiança em Jesus. Porque há situações em que se a gente, e são várias, que quando nós não confiamos nele, a gente deixa de permanecer nele. A permanência em Jesus está atrelada à nossa confiança nele. Em dias mais fáceis, mas também em dias mais difíceis. Vou dar um exemplo daqui a pouco sobre o que isso significa na prática. Mas continuando, permanecer em Jesus, além de envolver confiar em Deus, envolve desconfiar de si mesmo. Quando Jesus diz para os discípulos permanecerem nele, é porque é possível permanecer em outro lugar. E entenda permanecer como se conectar, como ter como referência outra pessoa que não o próprio Jesus. Na nossa vida, sempre nós vamos ter mentores, sempre nós vamos ter pessoas que nos influenciam. Pode ser a sociedade, pode ser a maneira como a gente viveu, pode ser a nossa tradição, tem várias opções. Talvez a gente vive assim porque os nossos pais viveram assim, talvez a gente faça isso porque a gente vê pessoas fazendo isso, mas eu queria chamar a sua atenção que confiar, para uma reflexão, que confiar em Jesus e permanecer nele envolve assumir uma desconfiança de você mesmo. O texto vai dizer algo interessante, é que um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Isso significa dizer, entenda fruto como uma vida alinhada, uma vida que está vivendo corretamente, que está vivendo no rumo certo. Isso significa dizer que se por algum minuto a gente deixar de estar conectado com Jesus, a nossa caminhada será uma caminhada infrutífera, sem um propósito bom, sem um fim proveitoso. E lembra que nas primeiras duas mensagens nós falamos de um homem que queria encontrar alegria e satisfação
E ele fez o melhor plano, e ele decidiu caminhar nessa direção. E ele planejou Salomão. E ele produziu muito. Mas aquela caminhada que ele teve, não foi uma caminhada verdadeiramente frutífera. Não trouxe para ele alegria e satisfação, pelo contrário, trouxe desespero. Por quê? Porque Salomão decidiu viver a vida, produzir na vida, vencer na vida, sem permanecer em Deus. E assim é a nossa vida. Quando a gente decide viver sem permanecer, sem estar buscando constantemente a vontade de Jesus, saber a vontade de Jesus, a nossa vida também ela não se torna uma vida produtiva. Jesus diz: vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. A menos que vocês permaneçam em mim, vocês não poderão produzir uma vida verdadeiramente frutífera. E isso aqui é muito interessante, porque vai estar conectado também com Provérbios, que a gente está verificando. Olha o que Provérbios vai dizer sobre nós. Provérbios fala sobre Deus, confie no Senhor. Mas olha o que Provérbios fala sobre o homem. Não dependa de seu próprio entendimento. O sábio aqui de Provérbios, ele está querendo dizer justamente o seguinte: tenha cuidado com o seu raciocínio, a maneira como você pensa, como você planeja. Note, não é deixar de pensar, não é deixar de planejar, mas tenha cuidado da maneira como você pensa, tenha cuidado, não dependa do seu próprio entendimento, não se impressione com a sua própria sabedoria, não confie demais em você, desconfie. E isso aqui é totalmente avesso à cultura que nós vivemos, porque na cultura que nós vivemos, uma das coisas que a nossa cultura muito diz é: siga o seu coração, faça o que está no seu coração, defina o que você quer fazer da sua vida e faça. Olha o que Deus está dizendo: tenha cuidado, porque às vezes o que você está decidindo fazer está sendo confiando no seu próprio entendimento e não no de Deus. Está sendo confiando na sua própria sabedoria e não da de Deus. Entende como para permanecer em Jesus a gente tem que desconfiar de nós? Porque se a gente não desconfiar de nós, a gente não vai entender que é em Jesus que está 100% a garantia de uma vida feliz e satisfeita. Note, não é negar todas as suas vontades, no sentido de que tudo que você quer é errado. Não, mas é desconfiar. Porque quando você desconfia, você vai lá e faz o teste para saber se realmente é desse jeito. Quando você vai comer uma comida e você tem dúvida que ela não está boa, o que você faz? Entende? Você cheira, talvez você experimente, você desconfiou. Mas aí você só desconfiou e a comida estava boa, o que você faz? Você come. Mas às vezes você desconfiou e a comida realmente não está boa, aí o que você faz? Você se livra de um problema grande. E na nossa vida é justamente assim que acontece. Quando a gente desconfia de nós, a gente não está boicotando a nossa vida, a gente na verdade está cuidando da nossa vida. E talvez esse seja o grande problema da nossa sociedade. A nossa sociedade confia tanto em si, que ela segue o seu próprio coração, e ela não para ouvir a vontade de Jesus. Deixa eu dar um bom exemplo, mas eu poderia dar vários. Mas deixa eu dar um exemplo de talvez como uma área tem sido afetada na nossa vida também, que tem a ver com confiar em Deus e desconfiar de nós. Há um tempo atrás, o canal da BBC de notícias, ele publicou essa matéria. A matéria tem como título, eu já usei essa matéria algumas vezes, mas essa matéria me impacta muito porque não é uma matéria escrita por cristãos. É uma matéria escrita por pessoas que no geral, não temem a Deus. Alguns nem acreditam em Deus. Mas note o conteúdo da matéria: a arrogância
de ignorar a necessidade de dormir. E dentro da matéria, dentro da notícia, vai dizer o seguinte: a sociedade tornou-se extremamente arrogante ao ignorar a importância do sono. Segundo cientistas da universidade, e aí ele menciona essas universidades, esses cientistas dizem que a nossa sociedade, o nosso mundo, se tornou extremamente arrogante. Por quê? Porque a nossa sociedade confia demais em si e acha que dá conta. E acredita nos movimentos coaches que tem por aí, não coaches legais, mas assim, aqueles que dizem assim, trabalhe enquanto eles dormem. Para você ser feliz, você tem que trabalhar o tempo inteiro. Não precisa dormir. Trabalha. E a matéria continua e diz assim: os investigadores alertaram que a redução das horas de sono pode levar a graves problemas de saúde e que os governos devem tomar medidas sérias para resolver o problema. Câncer, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, infecções e obesidade estão associadas à diminuição do descanso. O relógio biológico do corpo provoca grandes mudanças. Um ritmo diário pode alterar o estado de alerta, o humor, a força física e até o risco de ataque cardíaco. Hoje isso é comprovado, essa matéria já tem um tempinho. Hoje isso é comprovado. Mas o que é que já diz há milhares de anos? O que é que a sabedoria de Jesus diz? Que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O Criador, quando estabeleceu todas as coisas, fez todas as coisas e estabeleceu um dia para você parar do trabalho e descansar. Descansar. Um dia, de fato, para descanso. Não é viagem, não é resolver as coisas, é descanso. É parar toda a obra, não é só a obra do trabalho, é toda a obra, é um dia para descanso. E aí vocês, não, pastor, mas isso é utopia, loucura, isso aí não tem como, isso aí não cabe mais na agenda. E esse é um grande desafio. A gente poderia parafrasear o texto e talvez dizer que o trabalho, que por sinal também quem fez foi Deus, o trabalho foi criado para o homem. O homem não foi criado para o trabalho. O trabalho foi criado para satisfazer o homem, e não o homem para satisfazer o trabalho. Se tem uma coisa que a gente percebe no início da criação, é que cada dia Deus trabalha e Ele para e diz que houve tarde e manhã, os dias. O dia tem um horário para terminar, para começar, e tem um horário para terminar. Cada dia tem um horário para começar e um horário para terminar. Assim foi o primeiro dia, assim o segundo dia, assim o terceiro dia, assim o quarto dia, quinto dia, sexto dia, e no sétimo dia Deus descansou o dia inteiro. Instrução. Qual é o horário do seu dia começar e qual é o horário do seu dia terminar? Você define isso? Nós definimos isso? Ou a gente deixa a nossa cultura definir isso? Eu não tenho dúvidas que a maneira como nós estamos vivendo é que tem levado a essas taxas tão grandiosas. E aqui envolve, novamente, percebe como é difícil? Porque você tratar de um assunto como esse hoje causa até estranheza. Como é que pode deixar parar uma hora do dia, não trabalhar à noite, não levar trabalho talvez para casa, mudar esse horário? É impossível, todo mundo está vivendo assim. E aí muitas vezes a gente deixa de confiar em Deus e buscar uma vida mais dentro da vontade dEle. E desconfiar de nós, porque a gente diz, não, mas eu não tenho como viver dessa maneira. Mas se Deus diz que tem como, é porque tem como. Nenhum de nós pode estar vivendo assim. Mas se Deus diz que você pode parar,
e descansar e confiar nele, é porque pode, não é? Isso vale para 2000 anos atrás, isso vale para hoje, isso vale para daqui a 10.000 anos, se Jesus não voltar. Ou não é assim? Se Deus diz que é, como diz o outro, é porque é. A grande questão é em quem nós confiamos e de quem nós desconfiamos. O resultado disso é que a gente vai vivendo uma vida sem satisfação, porque a gente vai sendo moldado pela pressão, e eu não estou negando essa pressão. Essa mensagem, inclusive, é para mim, porque eu vivo esse desafio constante. Desafio constante. Não sei se você sabia, por exemplo, mas o único horário do sono reparador que você realmente descansa é até a meia-noite. O sono reparador, ele acontece até meia-noite. Depois de meia-noite, não sei se já aconteceu com você, de você dormir meia-noite ou 1 hora e você acorda até mais tarde no outro dia, 8 horas, e acorda enfadado. Já aconteceu? É porque o sono reparador acontece até meia-noite. Depois você pode até dormir 10 horas seguidas, você não vai descansar. Como? Porque você perdeu o horário essencial do sono. E se você voltar um pouquinho atrás, 30 anos atrás, como é que os nossos pais dormiam? E que horas que eles acordavam? Essa semana, conversando com o irmão, descobri porque que ele não se cansa, porque ele acorda todo dia 4, 5 da manhã. Aí descobri que ele dorme 8, rapaz, descobri o segredo dele. Então nota que a sabedoria de Deus, ela nos liberta para uma vida feliz e satisfeita, mas para a gente viver isso, a gente tem que se questionar quem que a gente está seguindo. E várias pessoas têm percebido isso, não apenas a palavra de Deus, que já fala há muito tempo, mas olha o que esse autor ele vai dizer, nós estamos vivendo em um mundo ditado por um ritmo cada vez mais acelerado. A sensação geral é a de que alguém ligou as turbinas e fez o tempo correr mais rápido, e isso às vezes cansa, não? Ele continua e ele diz o seguinte: doenças como gastrite, pressão alta e até mesmo um infarto passam a ser consideradas consequências da vida cotidiana. O estresse é visto como algo tão corriqueiro que muitos consideram até mesmo necessário. Tanto que quando você diz para alguém que você não está estressado ou que você não está mais correndo, a pessoa pergunta se você perdeu o emprego. Porque a correria parece que agora é praxe, é protocolo. Todo mundo tem que estar na correria. Mas será que essa é a vontade de Deus? Que todo mundo viva a correria, que a gente só engula a comida e não a saboreia a comida? Será que essa é a vontade de Deus? E será que realmente a gente não tem como obedecer a Deus nesse mundo? Os nossos 3, 4, 5 mil anos para trás, eles poderiam, a palavra de Deus valia para ele, mas para a gente não tem mais como obedecer, porque o mundo mudou e não tem mais como. Será? Será mesmo? Será? O Christian Barbosa ele vai escrever esse livro, A Tríade do Tempo, e eu queria só dar um insight aqui, como isso aqui é importante para a nossa vida, porque isso aqui é a sabedoria de Deus, ele escreve, mas Deus fala sobre isso. E o Christian vai dividir a vida em 3 áreas, ele vai falar que tem coisas importantes, ele vai falar que tem coisas urgentes e tem coisas circunstanciais. Importantes é aquelas que têm realmente valor na sua vida. Por exemplo, se alguém chegasse para você agora e dissesse assim, você tem 1 semana de vida, defina a sua agenda. Pensa aí, tá? Pensa aí, 1 semana. Pensa em 3 coisas que você vai fazer nessa semana. Se só tivesse 1 semana. Fica tranquilo, viu? Eu não sou profeta nesse sentido, não. Então você fica tranquilo, você vai viver mais. Mas pensa aí, se só tivesse 1 semana, 3 coisas que você ia fazer essa semana. Agora pare e me responde. Essas 3 coisas que você pensou, tem a ver com coisas ou com pessoas? Porque pessoas são importantes. Tarefas são urgências. E urgências é aquilo que a gente tem que fazer correndo, porque já era para ter feito ontem. Não é assim que a gente diz? Isso aqui era para ter feito ontem. E coisas circunstanciais, aquelas coisas que não nem agrega, nem flui, nem contribui. Por exemplo, as horas que você passou navegando no Instagram. Se você tirar isso da sua vida, da semana que passou, se você apagar, isso vai mudar alguma coisa na sua vida? Nada. Não agregou em nada. Foi só um tempo circunstancial. Na prática é para ser assim, a gente tem que cuidar na vida das coisas mais importantes, também cuidar das urgências e também ter um pouquinho de tempo para as questões circunstanciais também, faz parte da vida. Mas na prática, como é que as pessoas vivem? Assim.
ele faz uma pesquisa, e é muito interessante porque ele vai dizer que as pessoas vivem as urgências, porque a vida está tão intensa, tão intensa, tão intensa, tão intensa, que você não pensa, você simplesmente corre para resolver as demandas, e você está resolvendo urgência, 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 urgência. E aí, como a urgência pesa, você, não, está pesado demais, deixa eu aliviar aqui das urgências, aí você vai lá e pega o celular e vai navegar, para fugir das urgências. E o que é que fica de fora? Aquilo que é importante. Olha esse dado é importante, esses dados. Brasileiros passam em média 16 horas acordados. Dessas, gastamos aproximadamente 9 horas olhando para uma tela de computador ou celular. A gente trabalha às vezes também com isso, né? Mas olha esse dado. Dessa média de 9 horas, brasileiros dedicam 4 para rolar feeds do Instagram, TikTok, Facebook, de acordo com a pesquisa. Muita gente nas timelines da vida. E ele diz que já em relação ao streaming, o levantamento apontou que 64% das pessoas que têm celular são assinantes de pelo menos um dos streams disponíveis do Brasil. Significa que a metade das pessoas aqui tem Netflix. Ou seja, a gente vive uma vida de intensidade. Aí note uma coisa, como isso tem a ver com a Bíblia e como isso tem a ver com a nossa vida. Na Bíblia, você acha que descanso é importante, circunstancial ou urgente? Você acha que descanso é algo que era para ter feito ontem e não fez, ou ele é algo importante, que tem que ser feito sempre? Normalmente, por exemplo, talvez você deveria ter descansado mais essa semana, né? Não descansou. Por quê? Porque você diz, não, eu descanso, domingo eu descanso. Ou seja, aquilo que é importante, a gente acha que tem tempo. Aquilo que é urgente não tem tempo. Então, só aquelas tarefas que era para ter sido feito ontem. O descanso não é algo que a gente considera urgente. Então, a gente vai protelando. Por exemplo, brincar com seu filho. Você que tem filho pequeno. Brincar com seu filho. É importante ou é urgente? É importante. Não é urgente. Aí, por que não é urgente? Às vezes a gente não tira tempo para brincar com os filhos. Aí eles crescem, a gente diz, rapaz, como é que cresceu? Que dia foi? Porque a gente estava cuidado e afogado no meio das urgências. Você percebe como isso tem conexão com confiar em Deus e desconfiar de si? Por que a gente vive assim? Se o padrão de Deus não é esse? Porque a gente não para refletir a nossa confiança em Deus e desconfiar de nós mesmos. A maioria das vezes a gente está vivendo uma vida achando que a nossa vida está dentro da vontade de Deus, mas está mesmo. Será que está mesmo? E aí é onde tem o problema, porque nota, é importante, urgente e descanso. E é o que a nossa sociedade vive hoje, porque note, o descanso ele é importante. Aquilo que é importante você acha que tem tempo. Aí você diz, não, eu estou trabalhando para descansar daqui a 10 anos, quando eu juntar um dinheiro bom, ou eu vou descansar só no feriado, Aí você não descansa, porque você tem tempo, aí você adoece, e você vai lá no médico, aí você está lá sentado no médico, mas diz, bem, você agora está doente, cara, você está com burnout, agora você tem que descansar. Aí agora o descanso é importante ou urgente? É urgente. Aí agora você vai descansar, mas não como antes, agora você está doente, meu amigo. Agora o descanso para você vai ser penoso, entende isso? E isso tudo é fruto de viver a sabedoria que não é de Deus, uma sabedoria que não vem de Deus. Queridos, um conselho aqui para a gente caminhar, desconfie de si. É por isso que eu sempre falo da importância desses encontros aqui, a importância do pequeno grupo. Prioriza, não acha que tudo na sua vida tem o mesmo valor, não acha. Ano passado, os nossos filhos, Deus nos deu a graça de colocá-los no jiu-jitsu,
E ano passado a gente se mudou lá do Jardim Maravilha para cá, para esse bairro da Plantação, e a gente então passou por uma luta, porque a gente queria manter eles lá, mas envolvia uma logística para levar, e a gente tinha pequeno grupo, num dos dias. Lá a gente morava quase que vizinho, dava de boa, eles iam para o jiu-jitsu, voltava, a gente vinha para o PG. Mas aí de repente isso mudou. E teve uma coisa que a gente fez questão de deixar claro para os nossos filhos: o pequeno grupo é mais importante do que o jiu-jitsu de vocês. Porque o jiu-jitsu vocês podem fazer em qualquer momento da vida de vocês, mas nessa fase da infância a gente precisa viver em comunidade, isso é urgente. E hoje, se tem um dos erros que a gente faz, é achar que tudo é importante. Gente, se tudo é importante, nada é importante. Claro que a Bíblia manda a gente fazer tudo para a glória de Deus. Mas tem coisas que são muito mais importantes. Fato é que, se você considerar a brevidade da vida, você vai ver o que realmente é importante na sua vida. Normalmente a gente diz não para todo mundo, a gente não diz não para ninguém e diz não para a nossa família. Se você parar para considerar a brevidade da vida, você vai começar a dizer não para a maioria e parar de dizer não mais para a sua família, não é assim? Mas o problema é que a gente não para refletir com Deus sobre o que realmente é importante na nossa vida. O Christian Barbosa, ele faz uma pesquisa grandiosa no Brasil, e ele tem esses dados aqui. Os brasileiros dedicam apenas 30% do seu tempo para atividades importantes. 30%. A urgência, o item predominante do tempo do brasileiro é a urgência, com 37% do tempo dedicado às urgências. Não sei se você percebeu, mas as urgências não é muito você que cria, é os pepinos que caem no seu colo. E o circunstancial, 33%. Ou seja, coisas que não agrega em nada. Então, diante disso, note, o que é permanecer em Jesus? O que é que a gente precisa para permanecer em Jesus? Confiar em Deus, mesmo quando for difícil. Desconfiar da gente. E diante disso, aí vem o último: reorganizar a vida. Olha o que Jesus vai dizer: eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Note que Jesus conecta aqui uma coisa importante: obedecer é permanecer. Eu digo isso porque aqui é uma progressão. Confiar em Deus, refletir é muito importante. Desconfiar de si é muito importante. Mas se você parar aí, realmente, eu escutei uma mensagem domingo, realmente, Deus fez para a gente descansar, e eu acho que a gente está realmente errado, a gente não está descansando. Em que isso vai mudar a sua vida? Você fez uma parte, você refletiu, percebeu que precisa confiar em Deus, percebeu que precisa desconfiar de si, mas como é que a sua vida vai ser transformada? Se você trabalhar para reorganizar a sua vida. Reflexão é importante, mas ela sozinha não transforma a nossa vida. Então, reorganizar a vida, que tem a ver com caminhada de obediência, de pagar o preço para fazer a vontade de Deus. Como na prática eu posso confiar em Deus? Como na prática eu preciso desconfiar de mim mesmo? Como Deus quer que eu reorganize a minha vida? É prática. E a Bíblia está sempre nos chamando para a prática. Olha esse texto, Provérbios 3, mesmo texto. Tema o Senhor e se afaste do mal. É ação. Temer a Deus é tomar uma atitude de se afastar daquilo que não agrada a Deus. Isso é ação. Então nota, ele já disse: confie no Senhor, busque, não confie no seu entendimento, não se impressione com a sua sabedoria. Então reflita, confie em Deus, desconfie de si, mas qual é a prática? Tema o Senhor, se afaste do mal. E aí qual é o resultado? Olha o que ele diz: então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Como é que a gente vai ter uma vida produtiva, feliz e satisfeita? Quando a gente começar a refletir e firmar nossa confiança em Deus, quando a gente desconfiar da gente, a gente avaliar e a gente firmar nossa vida em Jesus na prática. Então a pergunta hoje para a sua vida é: quais são as áreas que Deus está chamando você para mudar? Quais são as áreas que Deus está querendo transformar na sua vida? E deixa eu tentar
ilustrar, gosto de desenho, porque às vezes clareia. Como é que isso acontece na prática? Então tem a vontade de Deus. A vontade de Deus na minha vida, ou seja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou refletindo, eu estou indo num pequeno grupo, eu estou buscando crescer no relacionamento com Jesus, e eu estou conhecendo mais sobre Deus aqui. E eu então entendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu descanse, por exemplo. Então, a vontade de Deus. Eu tenho duas opções. A primeira delas é, sempre refletindo, rapaz, Deus diz que eu preciso descansar, e eu entendo também que eu preciso descansar. Então, eu sigo com clareza, porque eu estou descansando, graças a Deus. Deus disse que eu preciso descansar, eu concordo com isso. Então a gente concorda, então eu vou seguir com clareza, eu vou crescer em maturidade, eu vou confirmar os meus passos, porque graças a Deus eu acho que eu devo descansar, e Deus diz também que eu devo descansar, eu tenho que dar um jeito para descansar. E isso então confirma o que eu já queria. Então a minha vida, ela está alinhada com Deus. Note, quando você vai conhecer a vontade de Deus, nem sempre você está errado. Às vezes você está certo. De vez em quando tem alguma pessoa que chega para mim e diz, pastor, eu estou pensando isso. Eu estou certa? Eu digo, a palavra de Deus diz isso, está certa sim. É esse caminho mesmo. E aí quando a gente, que legal, que bom saber que eu estou no caminho certo. Então essa é a vontade de Deus. Ótimo. Então às vezes você vai buscar a vontade de Deus e Deus diz, persista meu filho, você está no caminho certo. Mas tem outra opção. Você vai buscar a vontade de Deus, e aí a vontade de Deus vai de encontro à sua, ou seja, Deus confronta a minha vontade. Rapaz, eu não tenho tempo para descansar não. Eu não. Mas Deus disse que tem que ter, mas eu não tenho. Aí tem um confronto. Deus disse que eu tenho que descansar, mas eu acho que eu não tenho como descansar. E Deus está me pedindo algo que eu não posso fazer, e se eu não posso fazer, como é que Deus me pede? Deus pede alguma coisa que a gente não pode fazer? Então é uma trava. Deus não pede nada que a gente não possa fazer. Não é verdade? Você pede para o seu filho de 5 anos de idade pegar um saco de cimento nas costas? Então por que você acha que Deus vai lhe pedir para você fazer uma coisa que você não pode? Se Ele lhe pede é porque você pode. Não significa que é fácil, mas que você pode, com a graça dele, você pode. Então tem um confronto. Aqui tira a gente do conforto. E aí vem uma pergunta importante. O que eu vou fazer? Eu entendi a vontade de Deus, eu sei qual é a minha, a de Deus é uma, a minha é outra. O que eu vou fazer da minha vida? Aqui você tem duas opções. A primeira delas é resistir à vontade de Deus. E aqui você mantém o controle. Não, minha vida não dá certo assim não. Você ignora o chamado de Deus para uma mudança. E você segue do seu jeito. Não, Deus, eu sei que a Bíblia diz isso, já vi gente falando isso. Não, eu sei que Deus diz isso, mas no meu caso não se aplica. Não, eu sei que Deus quer isso de mim, mas no meu caso agora não dá. Não, eu sei que Deus quer que eu viva para Ele, que Deus quer que eu me aproxime, que Deus quer que eu leia a Bíblia. Não, eu sei que Deus quer que eu conheça, mas no meu caso, aí vem as desculpas, né? Deus quer mais. E a gente resiste à vontade de Deus, e o resultado disso é a estagnação espiritual. A gente não cresce, a gente não produz fruto, a gente não desenvolve. Outra opção, gente, é obedecer. E aí, quando eu obedeço, eu confio em Deus. Deus, eu não faço a mínima ideia como é que eu consigo fazer um negócio desse com a minha vida hoje. Mas se o Senhor está falando, eu sou tendencioso mais a confiar em mim do que no que o Senhor está dizendo, mas eu vou seguir o que o Senhor manda, eu vou desconfiar de mim e vou confiar no Senhor e vou entregar ao Senhor e vou tomar essa decisão. Eu vou confiar no Senhor. E aí eu confio. E aí eu reorganizo a minha vida, mesmo talvez sem entender tanto, dentro da vontade de Deus, crendo que Deus vai fazer um milagre. E eu mudo a minha vida de rota. E o resultado disso é uma vida frutífera. Porque não somos nós que garantimos uma vida feliz e satisfeita, é Deus em nós. Talvez o grande problema, a maior loucura da vida humana, do ser humano, é confiar tanto em si, que ele deixa de confiar
em Deus. E talvez eu tenha feito essa reflexão em relação à minha própria vida. Essa rotina de desafio de agenda, por exemplo, para mim é um desafio muito grandioso. Mas eu tenho percebido que talvez o maior desafio de agenda hoje em dia não é o mundo que nos impulsiona a uma agenda frenética. É a gente que não tem impulso para dizer, não, eu vou confiar em Deus, eu vou definir a minha vida a partir da vontade de Deus, crendo que o Deus que cuida de mim vai suprir, vai cuidar, Ele é fiel. Ele foi fiel com tanta gente, por que Ele não vai ser fiel comigo hoje? E eu defini a minha vida a partir de uma ótica de Deus, e não de uma ótica do que todo mundo pensa, do que todo mundo acha. Porque, por exemplo, quando você pensa na lógica de mercado, não tem fim. Quem é empresário, por exemplo, a ótica de mercado é que ou você se entrega totalmente, você doa, e você está o tempo todo investindo e crescendo, e crescendo, e crescendo, ou você não mantém o seu negócio. Só que isso muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, cobra de você uma dedicação total. Ou seja, o trabalho não vai servir você, você vai ser escravizado para servir o seu trabalho. E você vai terminar os seus dias de vida numa velhice, talvez insatisfeito, porque você não aproveitou a vida, o trabalho lhe escravizou, porque você seguiu o seu coração e não seguiu Deus. Entende? O desafio de confiar em si, ou na cultura, porque a cultura gera uma pressão sobre nós. E eu diria que todos nós temos esse desafio, não sei se eu estou falando na língua de vocês, eu talvez falando mais a minha, mas a gente cresceu nessa cultura, nesse contexto, nessa pressão. E talvez esses casos grandiosos de adoecimento, que estão bem pertinho de nós, e acredite, não está longe de nós, você não está ileso disso, eles sejam um dos alertas para chamar a nossa atenção, para dizer assim, ei, avalie a vida da perspectiva de Deus e reorganiza a vida. Não espera quebrar para reorganizar, organiza a vida. Não espera o fruto começar a murchar para reorganizar a vida. Para e reorganiza a vida. Prioriza. Eu gosto muito dessa frase desse pregador chamado Josimar Bessa, um pastor, que ele diz o seguinte: a grande luta da vida não é discernir a vontade de Deus. Qual é a grande luta da vida? Negar a nossa, negar a sua. A grande luta da vida, note bem, não é conhecer a vontade de Deus. A grande luta e desafio da vida é negar a nossa vontade, é desconfiar de nós mesmos e dizer assim, Deus, eu vou confiar em Ti. Então, a grande luta é negar, discernir a vontade de Deus e negar a nossa vontade, dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu queria deixar uma dica, caminhando aqui para o final, eu queria dar uma dica sobre como a gente pode definir algumas coisas que vão impactar a nossa caminhada. Tem um livro muito legal, chamado A Pirâmide da Sabedoria, e a Pirâmide da Sabedoria, ela é baseada na pirâmide alimentar. Existe uma pirâmide alimentar que fala os itens principais que você tem que se alimentar para você ter uma vida saudável. Já viu a pirâmide alimentar? E o autor pegou esse nicho da pirâmide alimentar e criou a pirâmide da sabedoria. Como é que eu tenho uma vida sábia? E aí ele construiu essa imagem aqui sobre a pirâmide da sabedoria. E é muito interessante porque ele vai listar uma ordem de importância para a sua vida caminhar bem sem se perder. Aí ele vai dizer que a base tem que ser Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. Na sua vida e na minha vida, a gente tem que priorizar conhecer a Deus, a Bíblia, porque é dela que vai vir a base para a gente poder avaliar toda a vida. Talvez esse seja o problema. A gente está numa era de tanta informação, mas a gente perdeu o aprofundamento bíblico, a gente não estuda mais Bíblia, a gente vem para a igreja de vez em quando, a gente vai para o pequeno grupo de vez em quando, a gente lê a Bíblia de vez em quando, e a gente está todo momento fazendo tanta coisa, mas Deus não é mais a base, perdeu a base. Aí ele vai falar sobre a vida em comunidade. Eu acho tão interessante isso, porque é um autor que escreve lá dos Estados Unidos, mas está dizendo, ei, independente do lugar que você mora,
caminhar com pessoas, caminhar com a igreja de Jesus, vai te trazer sobriedade, vai te ajudar. E aí ele menciona a importância de você ter contato com a natureza. E é tão interessante porque 2 semanas atrás eu fui para um lugar chamado Martins, lá no Rio Grande do Norte. Um amigo meu me chamou para ir para lá para um tempo de descanso. E foi tão interessante porque é um lugar que tem uma vista, é bem alto. Martins é um lugar bem alto, de uma altitude bem grande, bem alta. E lá você vê o horizonte assim de uma maneira bela. E você vê o tamanho da nossa pequenez e a grandeza da criação de Deus. E é interessante porque sempre quando você tem um contato com a criação de Deus, com a natureza, você é levado a pensar no transcendente, no que vai além do dia a dia. E a gente perdeu isso. A gente hoje vive numa selva de pedra. Não tem mais árvore, não tem mais nada. Os arquitetos estão tentando salvar a gente, mas eles têm uma luta grande. Mas a importância da natureza, de livros, de beleza. E claro, sempre tem um lugar para a internet, para as redes sociais. Mas nota que a base para uma vida sábia é isso aí, segundo ele. E quando a gente vai para a escritura, de fato, a ideia de livros e aprofundar. Porque hoje a gente lê tanta notícia, mas a gente não aprofunda em nada. E esse autor, ele diz o seguinte, esse é o livro, ele diz o seguinte: nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisa. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões e menos alegria. Há mais, porém nós somos menos, e todos nós sentimos isso. Por quê? Porque a gente vive a demanda da urgência. E a urgência não avalia o que é importante. A urgência simplesmente sai fazendo coisas. Se fosse comparar com a pirâmide alimentar, seria o seguinte: é uma pessoa que chegou no lugar e tem comida boa e tem comida ruim, tem todo tipo de comida. E ela sai se empanturrando com doce, com guloseima, com não sei o que lá. E ela come todo tipo de besteira, mas lá tem umas comidas muito boas e nutritivas, mas ela não foi para aquilo ali. Ela está cheia, mas ela está saudável? O grande desafio da nossa vida não é se a nossa agenda está cheia, é se a nossa agenda está saudável. Porque na prática o autor vai dizer que a nossa vida muitas vezes vive assim, numa pirâmide invertida. E aqui eu queria te desafiar a entender por que eu mostrei aqueles dados lá do uso da internet. Quem é que domina a nossa formação hoje? É a palavra de Deus? É a Bíblia que guia a nossa vida e a nossa caminhada? Não, quem guia a nossa caminhada é quem a gente passa mais tempo. E quem é que a gente passa mais tempo hoje? No celular. Quantos vídeos você assistiu essa semana? Vídeos aleatórios. Mas quantos versículos você colocou para dentro mesmo para memorizar? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E aqui o autor ele nos dá um alerta muito grande. Olha o que ele diz: assim como o marinheiro localiza sua posição no mar mirando no sol, podemos obter nossa orientação moral olhando para Deus. Devemos começar com Deus. Somente estamos certos se estivermos em uma posição correta em relação a Deus. E estaremos errados quando estivermos em qualquer outra posição. De maneira bem simples, quem tem que formar a nossa direção, a maneira como a gente vive, quem tem que apontar o caminho, o norte, tem que ser Deus. O nosso mentor tem que ser Deus e sua palavra. E aqui é por isso que a gente volta à mesma questão. É tudo uma questão de permanência. Em quem nós temos permanecido, gente? Em quem a gente permanece? Essa coisa que a gente permanece, ela nos forma.
se a gente passa mais tempo na internet, visualizando tantas coisas e não com Deus, a gente não prioriza um crescimento com Deus, quem é que vai nos formar? É a internet, não é Deus, não é a sua palavra. E aqui note uma coisa bem séria: quando a Bíblia deixa de ser o fundamento e ela passa a ser apenas mais uma voz, ela perde a sua autoridade formativa. Quando a Bíblia ela é mais uma voz que você ouve e não a voz que você ouve, não é mais a Bíblia que está ali formando. A Bíblia pode talvez hoje ser apenas um canal de informação, mas não de formação. Resultado disso é que sem ela é impossível permanecer em Jesus. Por isso que essa série é importante, porque essa série é um convite para a gente reavaliar em quem nós estamos permanecendo, baseado em quem nós estamos guiando a nossa vida. É na sabedoria popular, é na cultura do nosso século, ou é na sabedoria de Deus? E lembre-se, aqui são caminhos totalmente diferentes. Se nós estamos seguindo caminhos que não é dentro da sabedoria de Deus, a gente vai sofrer com isso a médio, a longo prazo. Mas o que Deus quer para nós é uma vida feliz e satisfeita. Deus não quer uma vida infeliz. Deus quer uma vida com sacrifício que vale a pena. Eu costumo dizer que a questão do mundo não é se a gente sofre, a gente vai sofrer para trabalhar, para viver a vida. A questão é por que a gente sofre. Se é com propósito, se é por aquilo que é importante, ou é sobre aquilo que é superficial, passageiro. Queria que você guardasse isso no seu coração. Olha a fala de Jesus: eu lhes disse essas coisas, permaneçam em mim, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, o que Jesus está dizendo é: sim, se vocês permanecerem em mim, sua alegria transbordará. Jesus está dizendo aqui é que se a gente estiver permanecendo nele, construir a nossa vida nele, a nossa vida vai ser cheia de alegria. Mas não a alegria do mundo, a alegria passageira, mas a alegria de Jesus. Quando a gente confia em Deus, quando a gente desconfia de nós, quando a gente decide caminhar por fé, colocando a nossa confiança em Jesus, Jesus nos promete, Ele nos garante uma vida cheia de alegria. Meu querido, muito cuidado, porque no mundo a ótica é essa: você tem que produzir para permanecer, porque se você não produzir, pessoas passam na sua frente, e aí a gente vai produzindo, e secando, esvaziando, produzindo, e esvaziando, e produzindo, e vivendo, e chega um ponto que prometeram tudo, e a gente veio de tudo, e a gente pode até ter tudo, e não ter vida, satisfação, contentamento. A proposta de Jesus para a sua vida é mais leve, talvez mais desafiadora, mas mais leve. A proposta de Jesus para a nossa vida é simplesmente: permaneçam em mim. E se vocês permanecerem em mim, confiarem, entregarem e deixarem que eu guie suas vidas, vocês darão frutos. Eu vou cuidar de vocês. Lembre-se, sua vida é um ramo da videira, e a sua videira, essa videira tem alguém que cuida. Às vezes a gente não entende isso, que nós somos ramos, mas tem gente que vai cuidar. Deus vai cuidar, e por isso a gente pode descansar nele, permanecer nele, colocar ele como base, como essencial. Para a gente refletir e praticar, reflita em profundidade sobre quem tem orientado e formado a maneira como você vive. Eu acho que isso é importante. Todos nós temos formadores, orientadores, e muitas vezes eles não são Jesus, e a gente tem que ter coragem para avaliar isso. Quem está formando a nossa orientação, a nossa vida?
Segundo, decida que você sempre vai decidir seguir as orientações de Deus. Ficou redundante, mas foi de propósito. Decida que você vai sempre decidir. Decida que você precisa sempre decidir ouvir Deus. Mesmo quando você não entenda. Mesmo quando for algo que você não concorda. Mas se Deus está falando, Deus está falando. E Ele é mais sábio do que eu. Decida sempre seguir a vontade de Deus, mesmo quando ela contraria a sua. E por fim, comece a agir imediatamente, reorganizando sua vida a partir do que Deus já tem falado. E se você tem buscado Deus, Deus já tem falado ao seu coração. Então comece hoje, não deixe para amanhã, comece hoje. Não, tem umas áreas da minha vida aqui que Deus está me dizendo que eu preciso trabalhar. Comece a trabalhar. Deixa eu te dar uma dica. Chama Deus para trabalhar, porque Ele já está trabalhando. Você é um ramo, se você já é um discípulo de Jesus, você é um ramo de uma videira grande. E essa videira tem um cuidador, que é o nosso Senhor. E Ele vai ter o maior prazer de caminhar com a sua vida, para que você continue bem e produzindo frutos. Que Deus nos abençoe.